A paz do Senhor, povo abençoado, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais um dia. Vamos começar o nosso vídeo com o versículo 1 do Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas continuam firme para sempre. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Confia no Senhor de todo o teu coração, de todo o seu entendimento, de toda a tua alma. Simplesmente acredite que o Senhor sabe o que é melhor para você e Ele tem o domínio sobre a tua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muito obrigada por você estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Eu louvo a Deus por poder falar do amor dEle. Eu louvo a Deus porque vocês estão aí ouvindo. Que o Senhor continue enviando pessoas para saber cada vez mais do amor dEle, para conhecer cada vez mais o caminho dEle. E para que eles permaneçam no caminho rumo ao céu. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos fazer um momento de oração em agradecimento ao Senhor. Vamos falar com o Senhor neste momento. Pai querido, aqui estamos para louvar e bendizer o teu nome. Glorioso e poderoso, grandioso, dono de todas as coisas, Deus maravilhoso, nosso Pai. Nós te agradecemos por mais um dia de vida, nós te agradecemos pela tua proteção, pelo teu cuidado, pela tua grandeza, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra fala que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando estamos fracos, aí sim estamos fortes. Obrigada, Senhor, por nos fortalecer. Meu Senhor e meu Deus, eu peço perdão pelos nossos pecados neste momento. Peço que o Senhor, em nome de Jesus, aumente a nossa fé a cada dia. Que o Senhor nos dê fome e sede da Tua palavra, desejo constante de orar e também de buscar a verdade na Tua palavra. Senhor, que cada palavra ministrada aqui venha entrar no nosso coração e que a gente venha praticar todos os exemplos de Jesus para que a gente seja feliz aqui nessa terra e garanta a vida eterna. Meu Senhor e meu Deus, apresento diante de Ti a nossa vida agora. Peço ao Senhor que em nome de Jesus venha tirar do nosso coração todo sentimento ruim, colocar somente sentimento bom. Venha tirar da nossa mente todo pensamento ruim, colocar somente pensamento bom. Que o Senhor venha nos fortalecer a cada segundo da nossa vida, nos ajudando a ser feliz, independente da circunstância. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, grandioso e poderoso. Aqui estamos, Senhor. Que o Senhor conduza esse momento de palavra, porque todas as vezes que a gente procura a leitura da palavra, é para edificar a nossa vida e glorificar o nome do Senhor. Então, que o Senhor venha ministrar em cada coração neste momento tudo que o Senhor quer que a gente diga, inclusive ministre ao meu coração, porque o Senhor tem ministrado ao meu coração através da tua palavra e eu estou muito feliz e grata por isso. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Nós vamos estudar hoje o livro de Lucas, capítulo 20. Corra lá, pega a tua Bíblia, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É muito necessário que a gente leia a palavra do Senhor Jesus. Capítulo 20, do versículo 1 ao 8. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, chegaram os principais sacerdotes e os escribas juntamente com os anciãos e lhe perguntaram: diga-nos com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Digam, o batismo de João era do céu ou dos homens? Então discutiram entre si. Se nós dissermos que é do céu, ele vai dizer: por que não acreditam nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de que João era profeta. Por fim responderam que não sabiam de onde eram. E Jesus lhe disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas.
do versículo 9 até o versículo 19. A seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou para uns lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, ele mandou um servo aos trabalhadores para que lhe desse do fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas também a este espancaram e, depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de feri-lo, expulsaram. Então o dono da vinha disse: Que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeite. Mas quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si. Este é o herdeiro. Vamos matá-lo para que a herança seja nossa. E lançando fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isto, disseram: Que tal não aconteça? Mas Jesus, com o olhar fixo neles, disse: Que quer dizer, então, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuraram prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temia o povo. O homem que plantou a vinha é Deus, e ele arrendou aos lavradores que são intérpretes da lei, aqueles que conhecem a lei. Estava ali para isso, para falar da palavra de Deus para as pessoas, para acreditar no que estava escrito na palavra. Os lavradores são estes que eu acabei de dizer, todos os que conhecem a palavra, estavam ali para isso, para direcionar o povo, para dar ao povo o alimento espiritual, o alimento da palavra, para falar do amor de Deus e para acreditar nas Escrituras. Estes espancaram todos que Deus mandou. Os empregados que Deus mandou são os profetas. Todos eles e todos os profetas que vieram foram espancados por aqueles maiorais, né? Aquelas pessoas que estavam ali no templo para servir a Deus. Deus colocou essas pessoas aqui para isso, para servir a Deus, para falar do amor dele, para falar das coisas concernentes ao reino. Mas eles não estavam fazendo o trabalho deles conforme a vontade de Deus. E quando Deus enviou os profetas, eles não mostraram os frutos que eles tinham produzido aqui. Eles bateram nos profetas e mataram os profetas. Até que Deus falou: vou enviar meu filho. E eles fizeram a mesma coisa com o Filho de Deus. E aqui está dizendo o que vai acontecer quando Deus vier. Então é nessa parábola, é disso que está dizendo. Que os principais sacerdotes foram enviados para isso. Eles são a pessoa para quem Deus entregou a vinha. Mas eles não deram os frutos no tempo certo. E eles mataram todos os profetas que Deus enviou. E por fim Deus enviou Jesus e eles mataram Jesus também. Eles mataram Jesus também. E na verdade está escrito sobre Jesus na lei. Eles não entenderam o que estava escrito lá. Versículo 20 ao 26. Eles passaram a vigiar Jesus, enviaram espiões que se fingiam de justo para ver se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então lhe perguntaram: Mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina corretamente, e não se deixa levar pela aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a artimanha deles, respondeu: Mostre-me um denário. De quem é a figura e a inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhe disse: Deem a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo e, admirados da sua resposta, calaram-se. Quando Jesus disse: Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de César é o imposto. O que é de Deus é um coração, uma mente pura, uma obediência a Deus e às autoridades da terra. Versículo 27 ao versículo 40. Chegando alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram a Jesus: Mestre, Moisés nos deixou escrito
que se um homem casado morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendente ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem filhos. O segundo e o terceiro também casaram com a viúva, e assim foi com 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles a mulher será esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam e se dão em casamento. Mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então alguns dos escribas disseram: boa resposta, mestre, e não ousaram mais fazer perguntas ao Jesus. Então aqui Jesus está dizendo que na ressurreição não se casam nem se dão em casamento, porque seremos como anjos, filhos de Deus na ressurreição. E Deus ressuscitará a todos, porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. No versículo 41 a 44. Mas Jesus lhe perguntou: como se pode dizer que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi afirma no livro de Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os inimigos por estrada dos seus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? É que Jesus veio da descendência de Davi através de José. Mas ele é o filho de Deus. O que ele queria falar para eles aqui é que ele é o filho de Deus, né? Que Deus o enviou. Mas eles, infelizmente, não acreditavam. No versículo 45 ao 47, quando todo o povo estava ouvindo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras na sinagoga e os primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão um juízo muito mais severo. Aqui está falando sobre os escribas e sobre aqueles que mesmo hoje vestem as melhores roupas, querem ser vistos nas praças, querem ser vistos como homens e mulheres de Deus, mas não têm feito a vontade do Senhor. Aqui está dizendo que eles faziam tudo isso, queriam ser vistos como homens e mulheres de Deus, mas eles devoravam as casas da viúva. Então eles não tinham amor pelas viúvas e pelos órfãos. E aí, para justificar, eles faziam muitas orações. E aqui está dizendo que eles vão sofrer o castigo severo. Então hoje também existe na nossa vida, né, que isso não aconteça com a gente. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pregar o teu amor e eu quero viver o teu amor, não somente em palavras, mas também em ações para com meu próximo e contigo, Paizinho. Então hoje ainda acontece com a gente, da gente pregar a palavra, falar do amor de Deus, saber das coisas concernentes ao reino, estar num altar, né, falar do amor de Deus nas redes sociais, mas na hora de exercer o amor ao próximo, a gente retém-se a nós mesmos, vai cuidar da nossa vida, das nossas coisas, e o próximo fica aí sem ter o apoio que precisa. Que não seja assim na nossa vida, em nome de Jesus, meu Senhor e meu Deus. Eu quero e preciso, Senhor, cumprir o desejo do teu coração na íntegra, durante todo o tempo da minha vida, Senhor. Colocar os meus projetos em segundo plano e o Senhor acima de tudo. Realmente ter o Senhor como prioridade. Que assim seja na vida dessa pessoa que está ouvindo também, Senhor. Que ela não te ame somente em palavras, que eu não te ame somente em palavras, mas em ações também. Que a gente tenha amor por Deus e pelo nosso próximo. Que a gente não fique voltado a nossa face para Deus, mas largando o nosso próximo de lado. Porque a gente fica louvando com a palavra, falando com as palavras, adorando a Deus com palavras, mas o nosso coração não está voltado por amor ao próximo, Senhor. Em nome de Jesus, nós precisamos amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a nossa alma, mas amar ao próximo como a nós mesmos. Então, o amor cobre multidão de pecado, mas é amar com falas, mas também com ações. Senhor, eu quero isso para a minha vida, em nome de Jesus, amém. Aqui acaba o capítulo 20.
Deus abençoe você e toda a sua família. Que para a honra e glória do Senhor, você e eu possamos a partir de agora amar a Jesus, seguindo os exemplos dele, tendo um coração puro, uma mente pura, voltada à caridade, a fazer tudo para que o próximo fique bem, seja feliz, principalmente quando é fazer aquilo que Jesus falou, vestir aquele que está nu, dar alimento para aquele que passa fome, visitar os doentes, visitar quem está preso, né? Acolher os estrangeiros. Então Jesus já falou isso lá, que aquele que não fez isso, ele vai mandar apartar dele. Porque aquele que deu a quem tem fome, aquele que vestiu quem estava sem roupa, aquele que visitou o doente, aquele que foi nas prisões, aquele que acolheu o forasteiro, esse sim fez para Jesus. Jesus fala: eu estive na tua casa e você não me acolheu, você não me deu de comer, você não me investiu, você me viu nu e não me vestiu. Você me viu preso, não foi me visitar. Você me viu doente e não foi lá me visitar. Você me viu forasteiro e não me acolheu. Então, quando Jesus está dizendo isso, é que a gente viu o nosso próximo, mas não acolheu. Porque Jesus vem em forma do órfão, em forma da viúva, em forma daquele que precisa. Porque misericórdia que Deus quer e não sacrifício. Nós precisamos ter misericórdia para com os outros. Gosto muito de falar do amor de Deus. Deus abençoe você e toda a sua família. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Amo vocês em Cristo Jesus. Pessoal, não se esqueçam de comentar lá. Faça um comentário aí, assim que você assistir o vídeo, porque o seu comentário edifica muito o canal e também faz com que a gente interaja um com o outro. Comente lá algo que você queira falar com relação a esse assunto aqui que a gente está conversando, tá bom?